Irmãos queridos, nós vamos ministrar uma palavra nesta noite. Quero que você abra sua Bíblia no livro de Neemias. Neemias capítulo 1. Glória a Deus. Neemias capítulo 1, a partir do primeiro versículo. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá, com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi estas coisas, sentei e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel em aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem os teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que destes ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que dissestes a Moisés, teu servo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu o reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgatastes com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Amém? Curva sua cabeça. Pai querido, no nome de Jesus Cristo, nós estamos mais uma vez com esta responsabilidade de trazer a tua palavra, de ministrar aquilo que o Senhor, ó Pai, tem para as nossas almas desta noite, para os nossos corações. Como sempre tenho dito, Senhor, não sou nada sem o teu Espírito Santo, sem a iluminação do teu Espírito Santo sobre a minha vida. Ó Deus amado, que o Senhor possa me usar conforme a tua vontade e o teu querer nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Quando nós lemos o livro de Neemias, para os irmãos que não conhecem um pouco da história, eu preciso relatar a história desse homem, a história do povo de Israel em si. Todos nós sabemos, a Bíblia, o Velho Testamento, está focado na história de Israel, na história do povo de Israel. Nos anos 516 a.C., aproximadamente, Zorobabel foi o primeiro líder que veio com
uma quantidade de pessoas da Babilônia depois do cativeiro de 70 anos. Deus levou o povo de Israel para o cativeiro na Babilônia, e ali eles ficaram 70 anos, conforme diz a palavra. E Deus tinha prometido que após os 70 anos, ele traria de volta aquele povo para a sua terra. Então, no ano 516 a.C., com Zorobabel veio uma turma. E Zorobabel, ele se comprometeu em reconstruir o templo. Esse templo que tinha sido destruído pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor. Passado aí aproximadamente 59 anos, no ano 457 a.C., veio outra remessa com Esdras. Esdras, agora, ele traz o povo à memória da lei de Deus. Esdras agora lê diante do povo toda a lei, para que o povo realmente voltasse aos pés de Deus, à vontade de Deus. Parece absurdo, mas depois de 70 anos de cativeiro, depois que esse povo voltou novamente para a sua terra, esse povo ainda continuou adorando a outros deuses, a queimando incenso, como diz a palavra, fazendo altares para outros deuses. Esse povo não aprendeu com o cativeiro. Então, 59 anos depois, aproximadamente do ano 457 a.C., Esdras é enviado para esta região, para Jerusalém, e ali Esdras começa então a ensinar novamente o povo sobre a lei de Deus, a lei de Moisés. Nos anos 444, aproximadamente 13 anos depois de Esdras, aí vem a época de Neemias. Neemias agora se propõe em reconstruir os muros de Jerusalém. Jerusalém tinha sido destruída, como nós já falamos. 70 anos de cativeiro da Babilônia, e durante esse cativeiro, ou melhor, para que eles fossem levados a cativeiro, houve essa destruição de Jerusalém. Então houve realmente uma catástrofe em Jerusalém, e o povo estava espalhado. Neemias, ao qual nós lemos, ele foi o último líder que saiu da Babilônia, juntamente com alguns homens, para então reconstruir os muros de Jerusalém. Uma grande conclusão ele fez. Um grande desafio Neemias tinha pela frente. E a mensagem que eu quero trazer nesta noite, dentro desse contexto de Neemias, nós vemos aqui Neemias com uma grande dificuldade, ou melhor, com um grande desafio na sua frente, em reconstruir aqueles muros de Jerusalém. Mas eu quero chamar a atenção para os irmãos, nesse texto, foi a maneira como Neemias se propôs em sair da Babilônia, para então ir a Jerusalém e reconstruir os muros. Poderíamos colocar um título nesta palavra: enfrentando os desafios da vida. Como nós podemos enfrentar os desafios que nós estamos enfrentando nos dias atuais? Um dos grandes desafios que a nossa comunidade, nosso país, a nossa nação está enfrentando nos últimos dias, nós temos visto através dos noticiários. São leis que estão querendo ser aprovadas. Uma da grande dificuldade que nós estamos tendo é aceitar a tal ideologia de gênero. Uma coisa que foge dos princípios da palavra de Deus. São coisas que nós cristãos estamos enfrentando. E outras leis que estão sendo tramitadas pelo Congresso, que realmente não agrada a Deus. E nós, como igreja, estamos aqui como Neemias. Neemias era aquele homem que representava a igreja nesse momento, nesse contexto dele. Assim como Neemias se prostrou diante da miséria que estava acontecendo na sua cidade, diante da falta de segurança que estava acontecendo na sua cidade, diante da instabilidade que estava acontecendo ali em Jerusalém, Neemias, ele teve um propósito. E o propósito, querido,
não é nada diferente daquilo que nós já estamos acostumados a ouvir. O que nós precisamos então para enfrentar esses desafios que nós estamos enfrentando? Ano de eleição, qual o candidato a escolher? A igreja por muito tempo, ela tem ficado de lado. A igreja por muito tempo, ela tem deixado a política em segundo plano, no sentido assim, de se infiltrar, de se envolver com a política. Mas eu tenho visto nos últimos dias que as igrejas realmente abriu os olhos, porque se nós como igreja, que temos a palavra de Deus como instrução, se nós não nos infiltrar no meio da política, será difícil mudarmos esse país, será difícil nós colocarmos alguém nesse país que realmente consiga fazer algo que agrade a Deus. Nós estamos diante de vários candidatos, não estou aqui fazendo política para nenhum, mas o que nós temos que analisar? Primeiro ponto que eu falo, nós como cristão, o que nós temos que analisar num candidato para nós votarmos nele? Se ele respeita o princípio da palavra, se ele respeita a palavra, se ele respeita a família, se ele faz a apologia, a defesa da palavra de Deus, se ele respeita os princípios bíblicos. É uma das principais coisas que nós temos que observar. Quando nós vemos políticos apoiando o homossexualismo, apoiando esses grupos que se levantam de feminismo, enfim, tantos outros grupos que estão se levantando no nosso país, querendo realmente bagunçar, esta é a palavra, o sistema, querendo colocar para baixo a instituição família, que é a mais antiga, construída lá no Jardim do Éden, com Deus, com Adão e Eva. Deus construiu ali a família, a instituição que Deus venera, que Deus realmente defende, que Deus realmente apoia. Quando nós vemos homens que não apoiam mais a família, e nós como igreja, de maneira nenhuma nós temos que voltar nessas pessoas. Eu vejo nesses últimos anos, melhor, neste ano, as igrejas têm realmente abrido a mente para isso. Elas têm realmente olhado o candidato. Qual o candidato que hoje defende essa classe? Os irmãos sabem. Não precisa eu falar o nome dele. Né? Mas enfim, o que eu quero trazer para nós? Qual que é a realidade que nós estamos vivendo? A realidade esse desafio que nós estamos enfrentando é a desconstrução da família. É a banalização da família. Esse é o grande desafio nosso. Neemias, quando ele soube do que estava acontecendo na sua cidade, havia 3 coisas que estavam acontecendo ali. Qual que eram as 3 coisas que estavam acontecendo? Ele estava sem segurança, ele estava em miséria, eles não tinham mais a justiça de Deus, porque eles estavam adorando outros deuses. 3 princípios estavam sendo quebrados ali em Jerusalém, por causa da falta de compromisso com a palavra de Deus. Olhando para esse homem, Neemias, o que nós temos que fazer? O que Neemias fez então, quando ele soube do que estava acontecendo na sua cidade? A Bíblia diz que ele se prostrou aos pés do Senhor, que ele começou a orar, que ele começou a jejuar. O texto que nós lemos é a oração de Neemias. Neemias falando: Deus, esse povo é do Senhor. Realmente a tua palavra diz que o Senhor espalharia esse povo por todos os lados, se eles desobedecessem a sua palavra. Mas a tua palavra também diz: se eles voltassem para ti, o Senhor traria eles de volta. Neemias clamou a Deus. Primeiro ponto que nós queremos aprender com Neemias: nós precisamos ser mais espirituais do que carnais. Nós precisamos ser uma igreja espiritual, uma igreja que olha as coisas de um modo espiritual. Qual é a ação que eu tenho que tomar diante dessas dificuldades que nós estamos tendo hoje? Você como igreja, eu como igreja, será que eu tenho que entrar na onda da sociedade, começar a criticar um, criticar o outro? Esse não presta, aquele outro não presta, aquele faz isso, aquele rouba, aquele faz aquele outro. Eu creio que não. Eu creio que nós como igreja, nós temos que pedir ajuda àquele que conhece todas as coisas,
aquele que conhece o coração do homem, aquele que conhece o seu andar, o seu deitar, o seu levantar. Nós temos que clamar a Deus: Senhor, qual é a pessoa certa, qual é o homem certo para governar esse país, qual é o homem que o Senhor escolheu, Ele que vai dar a diretriz para nós. Porque se nós formos tomar decisões conforme os nossos próprios olhos, nós não vamos conseguir de jeito nenhum colocar o homem segundo o coração de Deus. Observe que Neemias aqui, quando ele soube a situação que estava a sua cidade, a Bíblia diz que ele ajoelhou, ele chorou, ele fez coisas espirituais. Ele se prostrou como homem espiritual, não como homem carnal. O nosso país tem jeito, a nossa sociedade tem jeito. É nós que temos que fazer o nosso papel como igreja. Nós temos que ser espiritual. No livro de Neemias nós temos prova disso, que esse homem era espiritual. No capítulo 1 e versículo 8, fala que Neemias, ele conhecia o caráter de Deus. Olha o que diz lá em Neemias capítulo 1, versículo 8. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo: se vocês forem fiéis, eu os espalharei entre as nações. Quer dizer, Neemias tinha consciência do caráter de Deus. Deus é justo. Se o povo errou, esse povo que errou, geralmente, eles seriam espalhados pela terra, como diz a palavra. Porque o caráter de Deus é justiça, o caráter de Deus é amor, o caráter de Deus é misericórdia, mas nenhum desses princípios de Deus pode ser quebrado. Neemias tinha consciência do caráter de Deus. Neemias também confiava no poder de Deus. Neemias capítulo 4, versículo 20. Olha o que diz: do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, junte-se a nós ali, nosso Deus lutará por nós. Nosso Deus lutará por nós. Neemias confiava em Deus, porque só Deus poderia lutar por Jerusalém, só Deus poderia lutar pelo povo de Israel, e só Deus pode lutar pelo nosso país, só Deus pode colocar a pessoa certa, só Deus pode tomar a decisão, só Deus conduz essa nação para o lugar que ela merece. Mas nós, como igreja, nós precisamos fazer como Neemias. Em primeiro lugar, sermos espirituais. Porque se nós formos carnais, nós vamos colocar ali pessoas corruptas, pessoas que realmente profanam a família, pessoas que realmente profanam a palavra de Deus. Você defende a palavra, então nós temos que olhar para a palavra, nós temos que viver como a palavra, nós temos que orar como Neemias orou, nós temos que jejuar como Neemias jejuou por esta nação. Aí eu faço uma pergunta para todos nós: quantas vezes você já orou durante esse mês por este país? Quantas vezes você jejuou pelo seu país? Quantas vezes você dobrou o seu joelho e disse: Pai, tenha misericórdia do Brasil? Nós estamos em um ano de política, um ano de eleição. Senhor, coloque lá a pessoa certa, coloque lá a pessoa que realmente agrada o teu nome, aquele que realmente defende a tua palavra. Será que nós, como povo de Deus, nós temos agido de forma espiritual? Querido, a maioria não faz isso. A maioria não faz isso, a maioria age de forma carnal, de forma espontânea, olhando simplesmente para a aparência do homem. Mas a aparência engana. A Bíblia diz que Deus, Ele escolhe segundo o coração, não segundo a aparência. Assim como Ele escolheu Davi. Davi era o menor, Davi era o mais improvável, mas Deus escolheu Davi, porque Davi era um homem segundo o coração dele. Não olhou para a estatura dele, não olhou para aquilo que ele poderia dar, mas olhou para o coração, aquilo que ele realmente cria. Ele cria em Deus, ele acreditava em Deus, então Deus escolheu ele. Nós temos que saber escolher. Os desafios que nós estamos enfrentando são vários. Talvez o desafio que você esteja enfrentando não está nesse contexto que eu estou falando. Talvez o contexto seja outro, talvez o contexto seja familiar, talvez o contexto seja financeiro. Não importa qual seja o desafio. Em primeiro lugar, você tem que ser como Neemias, espiritual. Há coisas que nós não temos escolha. Há coisas que nós só vamos resolver, nós só vamos ter um bom resultado se nós realmente dobrarmos os nossos joelhos e dizer: Pai,
eu não dou conta disso, só o Senhor pode me ajudar, só o Senhor pode me direcionar, só Ele abre portas, só Ele fecha a porta, só Ele tem um controle, só Ele tem um domínio, só Ele é Deus, só Ele é digno de honra, de glória, só o Senhor é Deus. Em primeiro lugar, sejamos espirituais. Em segundo lugar, querido, para nós enfrentar os desafios da vida, os problemas que nós estamos enfrentando, precisamos estar cientes da real situação em que estamos vivendo, dos desafios a ser tomados, para então tomarmos decisão. Eu estou falando isso conforme o texto. Nós temos que primeiro estar ciente, procurar saber o que está acontecendo. Qual é o problema? Chama a pessoa, conversa com ela. Vem cá, qual é o problema? Está havendo um problema na sua família? Está havendo um problema com o seu cônjuge? Qual é o problema? Procure primeiro saber qual é o problema. Neemias fez isso. Olha o que diz a palavra. Olha o que Neemias fez. Versículo 3. Disseram para Neemias. Neemias perguntou para o seu irmão Hanani: como está o povo lá em Israel? Como está eles? Ele perguntou, não perguntou? Ele queria estar ciente daquilo que estava acontecendo com o povo lá, os remanescentes que estavam em Israel, em Jerusalém. Aí eles disseram: olha, o restante que ficaram no cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido e suas portas queimadas a fogo. Que situação! A Bíblia diz que Neemias, quando ouviu essa notícia miserável, essa notícia terrível de miséria, de falta de segurança, de falta de justiça, Neemias chorou na presença de todos. A Bíblia diz que ele lamentou, ele chorou por vários dias, porque ele tinha compaixão, ele tinha amor pelo seu povo, ele condoeu pelo seu povo. E se nós formos ver a história de Neemias, ele nasceu dentro da Babilônia. Ele não nasceu lá em Jerusalém. Depois que o povo veio do cativeiro, ele nasceu lá na Babilônia. As datas dizem isso. Depois vocês pesquisam. Neemias, ele se prostrou, ele procurou saber o que estava acontecendo, qual era a situação real daquele povo. E é assim que você tem que fazer. E é assim que nós temos que fazer. Qual é a real situação que nós estamos vivendo? Vamos ser sinceros, está tudo bem com o nosso país, irmãos? Está tudo bem com a sociedade, irmãos? Não está tudo bem, não. Não está tudo bem, não, querido. Olhando para os princípios da palavra de Deus, as coisas estão indo de mal a pior. Talvez aqui na nossa cidade, o contexto não é tanto. Aqui nós estamos em harmonia, aqui está bom. Mas quando nós vamos para o Rio de Janeiro, quando nós vamos para São Paulo, Minas Gerais, o contexto é de guerra, o contexto é de destruição. Terríveis coisas acontecem naqueles estados. Grupos e mais grupos se levantando contra a palavra de Deus, pornografia explícita, querendo provar cartilhas para crianças, onde fala de sexo, coisas terríveis. Eu não vou aqui dar detalhes, os irmãos já sabem disso tudo, isso é notícia no mundo inteiro. E nós como igreja, o que é que nós temos que fazer? Cruzar os braços? Não, eu não vou me envolver com a política, porque a política não é de Deus. Irmãos, a política sempre foi de Deus. Deus sempre, a Bíblia fala de política, a Bíblia fala de governo. Moisés era um governante, José era um governante. A Bíblia está recheada de homens que governavam. A igreja dos anos para cá, ela deixou a política de lado, e está aí o resultado. Se a igreja realmente tivesse olhado antes, a situação não estaria assim. Nós teríamos colocado os homens de caráter naquele cenário. Mas hoje Deus nos dá um alerta. Esse ano Deus nos alerta. Igreja, acorda. Acorda, igreja. Vamos votar em homens que realmente temem a Deus. Vamos votar em homem que realmente defende o princípio da palavra, que defende a palavra. Este é o problema que nós estamos enfrentando no contexto geral. Observa que eu estou trazendo essa palavra sobre política, porque nós estamos vivendo política. Nós temos que pregar segundo o contexto que nós estamos vivendo. Nós precisamos de ouvir palavras sobre isso.
Nós precisamos saber o que Deus fala sobre isso. O que a palavra de Deus fala sobre isso? Como eu devo me portar diante da situação que nós estamos vivendo? Não está boa. Isso eu posso provar para vocês. Não preciso nem de provar. É só nós assistirmos os noticiários que nós vamos ver que nós estamos vivendo um dos piores anos da família. Da banalização da família. Terrível. E nós temos o poder na mão. A igreja tem o poder na mão. Por que eu falo isso? Porque você tem um Espírito Santo. E o Espírito Santo é sabedoria. O Espírito Santo é discernimento. É nós que temos que levantar a cabeça. Nós não podemos nos acovardar. Só que, sabe o que está acontecendo? Sabe por que nós estamos vivendo isso? Porque a igreja, no modo geral, não está vivendo mais esta realidade espiritual. Você sabe o que é ser espiritual? Aí que está o detalhe. Ser espiritual é você falar com o Pai todos os dias. Ser espiritual é você tirar um tempo todos os dias para ler a palavra de Deus. Ser espiritual é estar em constante oração, em pensamento, seus pensamentos ligados a Deus. Agora o que acontece? Nós vivemos no mundo carnal. Nós vivemos da carnalidade. E está aí o resultado, querido. A Bíblia diz aqui no texto que nós lemos, que Deus espalhou o povo de Israel porque eles desobedeceram a palavra de Deus. Mas a Bíblia diz também, se vocês obedecerem a minha palavra, eu trarei de volta. Hoje nós estamos sendo alertados, durante esse ano, eu creio que muitas igrejas estão sendo alertadas sobre o que nós devemos fazer com o nosso país e as nossas decisões que nós devemos tomar. Então é preciso nós realmente olharmos para a palavra de Deus e nós fazermos aquilo que é certo. Precisamos estar cientes da real situação em que nós estamos vivendo, para depois nós tomarmos uma decisão. Neemias fez isso, ele procurou saber. E qual foi a situação que estava em Jerusalém? Nós já falamos, situação de miséria, situação de falta de segurança. Quando eu falo de miséria, o texto diz assim: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação, miséria. O muro de Jerusalém foi derrubado, a Bíblia diz, situação de falta de segurança. A falta de justiça, as suas portas foram destruídas pelo fogo, as portas da cidade de Jerusalém foram destruídas pelo fogo, falta de justiça. Isso é injustiça, queimar um patrimônio público. O povo está vivendo isso, é o contexto que nós estamos vivendo, querido. Uma miséria, muitas pessoas morrendo de fome, e muitas pessoas jogando dinheiro fora, muitas pessoas sem segurança. Esta é a situação que nós estamos vivendo. E o que Neemias fez? Buscou a Deus. Em terceiro lugar, a nossa reação referente à realidade miserável que estamos, não pode ser de covardia, mas de verdadeiros soldados e defensor do Evangelho de Jesus Cristo. A nossa reação referente à realidade não pode ser de covarde, mas temos que ser realmente soldados de Jesus Cristo, enfrentar aquilo que for preciso, por amor ao Evangelho, por amor à família, por amor aos princípios da palavra de Deus. Jesus me chamou, Jesus te chamou, Jesus chamou você, é você que não está entendendo, mas Jesus te chamou para defender este país. Você é servo de Deus, você tem o Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, haja como tal, faça a vontade de Deus e deixa Deus agir na sua vida. Vamos mudar este país, vamos mudar esta cidade, vamos mudar o contexto que nós estamos vivendo, vamos sair da miséria, vamos sair da falta de segurança, vamos sair da falta de justiça. Deus quer colocar homens segundo o seu coração. Mas nós às vezes vendemos os nossos votos por R$100, por R$200, vendemos os nossos votos por qualquer coisa, não venda o seu voto. Mas vote naquele que realmente Deus agrada. E Deus vai te revelar, meu irmão, só ora. Faça como Neemias, ora. Deus vai te mostrar para você quem é o homem certo, quem é a pessoa certa, nós colocarmos lá. Aleluia. Nós precisamos ter ciência disso. A nossa reação tem que ser uma reação de soldado, como eu disse. Qual foi a primeira reação de Neemias? A primeira reação de Neemias: ele buscou em Deus, confiando em Deus,
e confessando a Deus os seus pecados. Qual é a primeira reação que nós temos que ter? Buscar em Deus com sinceridade e confessar a Ele os nossos pecados. Olha o que diz lá o versículo 4 que nós lemos. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, eu sentei e chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Aleluia. Qual é a sua reação, meu irmão? Qual é a sua reação quando você ouve uma notícia miserável dessa? Uma notícia difícil, uma notícia que você não queria ouvir? Quem é que não recebe uma notícia difícil? Quem é que não recebe uma notícia maldosa? Todos nós recebemos, não recebemos? Notícias que te deixam para baixo? Existem. Todos nós recebemos notícias que realmente nos deixam cabisbaixos. Qual é a nossa reação quando nós recebemos essas notícias? Será que nós lamentamos? Será que nós olhamos para cima e eu vou dar o troco, você vai me pagar por isso? Eu não sei por que você fez isso, mas você vai me pagar. Você não pode agir assim, querido. Nós temos que agir segundo a palavra. Nós temos que dobrar nossos joelhos e dizer: Pai, a situação está difícil, a situação está difícil demais, me ajuda a solucionar esse problema, me ajuda a eu olhar para frente, não deixe eu fazer justiça com as próprias mãos. Ore para o Pai e diz: Pai, eu sou um miserável pecador, eu não tenho condições realmente de tomar uma decisão sozinho, porque se eu tomar uma decisão sozinho, eu vou fazer tudo errado. Todos nós fazemos errado. Se nós tomarmos atitude sozinhos, nós fazemos tudo errado. É verdade ou não é, irmãos? Agora, se nós buscamos a direção do Pai, querido, como Ele gosta, como Ele ama, quando um filho seu reconhece que existe um Pai, que existe um Deus que trabalha por aqueles que o amam. Como Deus agrada quando você se humilha, no sentido assim de reconhecer a sua pequenez, reconhecer que você é um miserável pecador mesmo, todos nós somos, e você busca a direção do Pai, você busca a sabedoria de Deus. Deus realmente Ele vai te ouvir, Ele vai te responder, vai te dar direção, vai abrir as portas onde não tem porta, Ele vai fazer tudo aquilo que você menos esperava, quando você realmente busca a Deus com todo o coração, em espírito e em verdade. A primeira reação de Neemias foi então buscar a Deus com sinceridade. A segunda reação de Neemias, quando ele ouviu a notícia do seu povo, ele uniu forças e agiu em prol daquilo que era certo. Neemias, ele uniu as forças do povo e agiu por aquilo que era certo. Neemias relata ao povo o plano de Deus. Diz assim, Neemias capítulo 2, versículo 17 e 18. Então lhe disse: bem vedes vós a miséria em que estamos em Jerusalém. Ela está assolada e as suas portas têm sido queimadas ao fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não sejamos mais um opróbio. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei, que ele me tinha dito. Então disseram, olha aqui agora a união do povo. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemo-nos. Esforçaram as suas mãos para o bem. Disseram eles: levantemo-nos e edifiquemo-nos. Levantemos e edifiquemo-nos. E eles esforçaram as suas mãos para o bem. Então Neemias procurou unir e agir em prol daquilo que era certo. Neemias disse para o povo: Deus está conosco. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E Neemias agiu, juntou as forças. A Bíblia diz que eles começaram a reconstruir os muros de Jerusalém, e para a glória de Deus, os muros foram reconstruídos. Mas porque tinha pessoas ali que uniu as suas forças em prol a um bem. Por isso que eu falo que a igreja tem que unir em prol a um bem. Qual é o bem que nós precisamos? A resolução de tudo isso. Se nós deixarmos conforme está, querido, não vai demorar muito tempo. Nós vamos ter que fazer coisas que nós não queríamos fazer. Nós vamos ter que fazer coisas que a Bíblia
condena. Ou fazemos, ou morremos. Aí vai chegar a hora dos verdadeiros cristãos aparecer. Agora tem outra coisa, deixar bem claro aqui para os irmãos. Nós podemos orar? Podemos. Podemos pedir a direção de Deus? Podemos. Mas a vontade de Deus jamais será abalada. Se Deus quiser colocar mais um homem corrupto, Ele vai colocar. Se esse for o plano de Deus, assim será. Amém? Porque Ele é Deus. A Bíblia diz que o povo tem o governo que merece. Se o povo se calar, se o povo não buscar a Deus, se o povo não reconhecer os seus pecados, Deus torna a colocar outro governo corrupto. Mas é nós que temos que clamar, reconhecer os nossos pecados. A Bíblia diz que o povo se juntou a Neemias. O povo reconheceu os seus pecados. E Deus novamente trouxe eles de volta. Mas primeiro, houve um conserto. Primeiro tem que haver conserto. Primeiro tem que haver renúncia. Primeiro tem que reconhecermos que realmente nós estamos na miséria. Na miséria mesmo, quando eu falo no contexto que nós estamos vivendo. Perderam a vergonha. Perderam a vergonha. Ninguém tem mais respeito por ninguém. Eu não sei se os irmãos aqui acompanham, mas eu acompanho muito as informações da internet, das redes sociais. Existem coisas terríveis que às vezes eu nem acredito que aquilo é um ser humano que está fazendo. Mas, querido, isso é causa do pecado. Isto é causa da instabilidade que está cercada no mundo. E nós, como igreja, nós temos que levantar, aleluia. Nós temos que olhar para Jesus e dizer: Pai, volte logo. Venha a nós o teu reino, assim como Ele diz na sua palavra. Ele diz assim: ore dessa forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, assim que Ele diz, né? Seja feito na terra como no céu. É esse o nosso desejo. Pedir para que Deus faça aqui como é lá em cima. E para isso acontecer, somente a vida de Jesus Cristo. Somente o estabelecimento do seu reino. Amém, queridos? Para encerrar, Neemias, ele teve grandes desafios. E nós precisamos entender que, como igreja, nós temos que ser mais espiritual. Existem coisas que estão na nossa responsabilidade. Eu sempre digo que o milagre de Deus, ele só pode acontecer quando há uma junção do ser humano com Deus. Mas por que isso, pastor? Existem vários relatos da palavra de Deus. Que Jesus, ele requereu a mão do homem. Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, a Bíblia diz que Jesus pediu para que ele tirasse a pedra, não é isso? Alguém tira a pedra para mim, por favor? Não é isso que Jesus pediu? Jesus não poderia ter tirado aquela pedra sozinho? Sem a ajuda do homem? Mas ele quis que o homem fizesse isso. Por quê? Nós temos responsabilidade pelos nossos atos. Nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos. Nós precisamos estar cientes, querido, da real situação. Buscar em Deus realmente uma solução para o nosso país, uma solução para a nossa cidade, uma solução para a nossa família. Deus quer que nós reconheçamos Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas. Deus quer que nós realmente sejamos homens e mulheres segundo o seu coração. Segundo o seu coração. Eu não sei qual é a dificuldade que você está enfrentando. Eu não sei qual é o desafio que você está enfrentando. Talvez você veja aqui essa noite para ouvir uma resposta de Deus. Se você for igual eu sempre faço isso. Às vezes quando eu vou em alguma igreja que eu não... Lá em Cuiabá aconteceu isso comigo. Eu ia para o culto, queria uma resposta de Deus. Eu falei: Pai, fala comigo na palavra. Que o mensageiro fale nessa noite sobre isso. E eu tenho uma resposta do Senhor. Deus falava comigo. E se Deus falou com você nessa noite, querido, tenha certeza que tudo aquilo que Ele falou com você, cumprirá. Ele é fiel e verdadeiro. Ficamos de pé. Aleluia. Curva a sua cabeça em nome de Jesus. Pai querido, aqui está a tua igreja, Senhor. E nós somos conhecedores da real situação que nós estamos
vivendo. Nós somos conhecedores, ó Pai, daquilo que nós não fazemos, dos nossos erros. Assim como Neemias, ele orou ao Senhor, confessou ao Senhor os seus pecados, confessou ao Senhor os pecados do povo. Nós oramos esta noite, Pai, e confessamos a Ti também. Que o Senhor venha ter misericórdia de nós. O Senhor venha colocar homens que governam segundo a Tua vontade e o Teu querer. O Senhor venha colocar homens que realmente, Senhor, defende a realidade da Tua palavra, o sentido real da Tua palavra. Não deixa, Pai, nós como igreja participar daquilo que é ilícito, participar daquilo que é corrupção. Tenha misericórdia de nós, Senhor, porque nós somos falhos. Nós somos pecadores. E aqui está a Tua igreja, Pai. Cada um com as suas dificuldades, cada um com seus desafios. E nós oramos nessa noite, pedindo para que o Senhor envie o Teu anjo de resposta. O Teu anjo, ó Pai, ajudador. O Espírito Santo consolador. Ó Deus, abre a mente, abre o entendimento, tira toda a dureza do coração. Deus, que eles possam sair daqui nessa noite regozijando de alegria, dizendo: realmente o Senhor me ama, realmente o Senhor falou comigo, Pai. Nós precisamos nos unir, nós precisamos, Senhor, entender que nós precisamos cada dia mais ser mais espiritual. Nós temos que deixar de ser carnais. Ó Pai, no nome de Jesus nós oramos e nós Te agradecemos nessa noite. Em nome de Jesus. Ó Senhor, muitos não têm nem condições de estar aqui. Muitos estão enfermos. Muitos estão acamados. Muitos estão na agonia da morte neste momento. Ah, Deus, esse é o círculo da vida. Deus amado, mas que o Senhor tenha misericórdia daqueles que Te procuram, daqueles que realmente, Senhor, têm buscado a Ti. E devido aos espinhos, como diz a Tua palavra, devido às dificuldades, muitos têm se afastado, muitos têm se desviado. Ó Deus, que o Senhor venha fortalecer os Teus filhos, da força, da ânimo, da coragem, para eles olhar para a cruz do Senhor, para eles olhar para Jesus Cristo e realmente segui-lo com amor, com perseverança. Em nome de Jesus nós oramos e nós Te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus.